já de volta com Você Feliz. Agora eu quero saber uma coisa. Você tem dor abdominal, sensação de inchaço, diarreia ou constipação frequente? Esses são alguns dos sintomas da síndrome do intestino irritável, uma doença que pode afetar seriamente vidas de pessoas que sofrem com ela. Para você entender melhor sobre esse assunto, e se você estiver passando por isso, a gente vai agora falar sobre com a nutricionista, né, Thalita Nobre. Bem-vinda. Muito obrigada, Thalita. Tudo bem? Obrigada, tudo ótimo. Como é que você tá? Bom te receber. Que bom, eu que agradeço pelo convite. E ainda mais para falar sobre saúde, né? Que a gente estava recebendo o Dr. João, o dermatologista, no bloco passado. A gente falou sobre doenças na pele e a gente continua falando de saúde. Porém, agora a gente vai falar, pode ser assim, sobre a saúde interna, isso, né? Com certeza. Que a nutricionista está aqui justamente para isso, para mostrar para o pessoal de casa como é que pode manter uma alimentação saudável e sem sofrer consequências de comer coisas que não são legais, né, Thalita? O que é a síndrome do intestino irritável? Bom, a síndrome do intestino irritável, muitas pessoas acabam confundindo com uma doença. Ela não é considerada doença, é uma síndrome mesmo devido ao fato de apresentar vários sintomas associados. Então, são vários sintomas como constipação intestinal, muitos pacientes relatam também que tem diarreia, alguns têm os dois quadros associados. E também muita distensão, cólicas frequentes. A junção desses sintomas resultam na síndrome do intestino irritável. Thalita, e eu queria saber já de você, né? Quais são as causas dessa doença? E esse sintoma, ele aparece após já que a pessoa ingere algum tipo de alimento? Bom, as principais causas são de cunho emocional. Então, o intestino ele está muito ligado com o sistema nervoso central. Então, estresses, momentos de estresse, ansiedade, muita tensão, tudo isso favorece ao surgimento dessa síndrome. Então, esses sintomas, todos esses sintomas associados podem fazer com que agravem ainda mais. E quando o paciente ele já está com o quadro da síndrome, quando está em crise, os sintomas eles são muito frequentes e são constantes. E isso acaba favorecendo muito irritabilidade, a piora, né, do quadro. O paciente ele acaba ficando mais irritado e isso acaba agravando um pouco mais. Então, olha, vocês vão, a partir de agora, saberem quais são os alimentos que podem ajudar ao seu intestino a amenizar, né, essa irritabilidade ou que podem piorar. Eu já estou vendo aqui café. O que a gente pode começar? Pode ser pelo café? Podemos. Porque eu não preciso nem perguntar, aquela louca, né? Tô brincando. Ela foi logo num dos meus preferidos. Porque pra mim café já é sinônimo de intestino. Irritado. É verdade ou não é? O café em si só, não são todos os pacientes, não são todas as pessoas que conseguem desenvolver alguma irritação com o café. Mas na síndrome do intestino irritado, devido a ser uma bebida bem estimulante, ele acaba se tornando um pouco mais agressivo, devido à cafeína que tem dentro do café. Então, não só o café, mas alguns chás também, como o chá preto e o chá verde, eles devem ser evitados por pacientes que estão em crise. Então, tá aí, olha, você que tem esse problema, que está sofrendo com isso, evita o café, porque o brasileiro tem isso, né? Diz que não consegue viver sem café, tem que tomar todo dia café. Paulo é um exemplo disso, né? Eu não consigo, mas eu já reduzi bastante. Mas você tem esse problema? Porque também é mais pessoal que tem essa síndrome, né? O café a gente pede para evitar por pacientes que têm muita sensibilidade ou também que estão com algum problema a nível intestinal que precisam reduzir esse consumo de cafeína para evitar que esse problema se agrave. Agora, esse problema ele pode virar uma gastrite? Não. A síndrome do intestino irritável ela não progride para nenhuma outra doença. Como ela não é uma doença, ela é uma síndrome, são vários fatores, vários sintomas associados, o paciente ele sente muito desconforto no momento das crises. Mas quando passa as crises, ele consegue ter uma vida normal. Agora eu queria saber, como é que o alimento ele vai interferir ali no sintoma, né? Porque às vezes a gente pode até se alimentar e aquela dor e aquela coisa passar. E a gente acha, é porque eu estava com fome e não estou me alimentando bem. Mas que, na verdade, esse problema vai continuar e meio que vai esconder um pouco ali os sintomas, né? Isso. Os alimentos, eles são peça-chave para o tratamento. Quando o paciente está naquele período bem intenso de crise, existe o tratamento medicamentoso que é prescrito pelo médico e o paciente ele tem que fazer esse tratamento até o final, porque muitas vezes há uma melhora do quadro e ele acaba abandonando o tratamento. E esse tratamento ele tem que ser feito continuamente. E os alimentos eles são peça fundamental nesse processo de melhora do quadro desse paciente.
Então, existem os alimentos, a gente até colocou aqui alguns alimentos que podem piorar e que podem favorecer a melhora do quadro. Mais então, um que pode piorar, vamos dar exemplo. Acho que Thalita. refrigerante. Refrigerante. Refrigerante serve pra quê? Essa é a pergunta, né? Então, Só para aquele momento de Refrescar, né? refrescar, se sente, mas depois, inclusive, Paulo eu quero é viciado, até... bebe todo dia Não, refrigerante. olha, olha o que eu vou falar Guaraná, agora. patrocina o Paulo. Não, sabe o que foi? Olha, eu vou até mostrar aqui, tem o meu amigo Ed, que sempre assiste o nosso programa, e nós Assim. não estamos mais tomando refrigerante. Olha aí. Olha. Porque realmente é difícil você mudar a sua alimentação, mas eu acho que se você começar aos poucos, é uma boa, assim, também, né? Já eliminar o refrigerante, eliminar O refrigerante, outras ele coisas causa assim. também essa irritabilidade, tanto quanto o café? Isso, o refrigerante, todas as bebidas gaseificadas. O gás, ele aumenta essa sensação de gás, de estufamento, então acaba piorando um pouquinho o quadro. Então, todas as bebidas gaseificadas e também bebidas alcoólicas não devem ser consumidas por pacientes que estão na crise. Essa crise, ela se apresenta de quanto tempo, Thalita? Varia muito, isso é algo muito pessoal. Tem pacientes que têm crise praticamente toda semana, alguns a cada mês. Então, a síndrome do intestino irritável, ela é caracterizada como síndrome quando esse paciente ele vem apresentando esses sintomas há vários meses. Então, é uma coisa que é recorrente. Aí a gente consegue identificar como síndrome do intestino irritável. Fala mais um alimento que é prejudicial também. Então, o chocolate. O chocolate, ele causa muita irritabilidade, não só pela quantidade de gordura presente na composição, mas também pela quantidade de açúcar. E alguns chocolates também apresentam quantidade de cafeína. Então, isso também acaba proporcionando maior irritabilidade e desconforto gástrico. Agora eu tenho uma dúvida. Quando eu tinha algumas crises assim de gastrite e tudo mais, minha mãe costumava fazer couve com leite. Tá certo, tá errado? Porque muita gente diz que o leite é bom e não é. Couve Conta com leite. pra gente. Temos aqui leite, então a gente já aproveita esse O gancho couve também do é Paulo pra... O couve é sim, é um alimento bom, bem indicado. Existem dois tipos, como eu falei anteriormente, que é a síndrome do intestino irritável, que pode ser bem característica, apresentar bastante diarreia, e outra constipação. Então, quando esse paciente ele apresenta muita diarreia, a couve ela pode não ser tão interessante por conta daquela quantidade exagerada de fibras e pode acabar aumentando ainda mais esse quadro. Mas é um alimento rico, muito rico nutricionalmente. E em relação ao leite, o problema maior do leite para os pacientes com síndrome do intestino irritável é a lactose, que é o carboidrato presente no leite. Esse açúcar ele acaba fermentando no intestino, provocando mais gases, mais estufamentos. E também a gordura do leite, se for o leite integral. Se o paciente ele fizer o teste com o leite desnatado e não sentir nenhum desconforto, então possivelmente a lactose não vai ser um problema. Mas geralmente a maioria dos pacientes a gente pede a retirada da lactose. Então, o mais indicado E o seria o pessoal- leite sem a lactose mesmo, O leite né? sem lactose e os leites também de origem vegetal, que já existem vários. castanha, de castanha, né? de amêndoas. Legal. E aí o pessoal costuma ficar com a barriga mesmo inchada, é isso? Isso, tem aquela distensão abdominal, é um quadro bem característico da síndrome do intestino irritável. E muitos gases, é uma formação muito excessiva. Então, quando a gente come alguma coisa que causa desconforto, a gente sente aquele estufamentozinho, mas o paciente com a síndrome, ele sente muito mais. É muito Entendi. maior esse desconforto. Tem uma pergunta aqui dos nossos telespectadores. Vocês podem interagir junto com a gente no @TV Feliz, no Instagram e no nosso WhatsApp, 981056955. Tem uma pergunta que foge um pouquinho do nosso foco, mas a gente vai fazer de toda forma. Se você puder responder para ela, ela diz assim: mulher de resguardo pode comer gerimum? Pode. O gerimum, ele não tem nenhuma contraindicação, é um alimento rico em fibras, rico em antioxidantes, possui muitas vitaminas e minerais e não tem nenhuma contraindicação, pode consumir sim. Agora eu quero saber mais uma dúvida minha. Já eliminei o refrigerante da minha vida. Não vou mais tomar refrigerante, já faz acho que uma semana mais ou menos que eu comecei. Agora, outra coisa que eu quero eliminar da minha vida é o bendito pão. Eita, isso aqui E é o difícil. pão aí, esse é o como aqui é que a gente... difícil, viu? O pão, eu acho que pão e café é um amor dos brasileiros, né? Eu acho pãozinho, não só o de forma, mas também principalmente o francês, né? Agora, eu acho, pela farinha e tudo mais, que ajuda a piorar esse quadro, Isso, né? exatamente. Para esses pacientes, tem que ser evitado o pão, por conta que é um carboidrato de fácil absorção
e também porque tem essa questão da fermentação e acaba gerando esse desconforto maior. Além do que tem o glúten, que é uma proteína bem elástica, presente no trigo, no centeio, na cevada. Então esse glúten, ele acaba se fixando na parede do intestino e acaba causando muito desconforto, porque a digestibilidade do glúten é muito demorada e alguns pacientes eles possuem muita sensibilidade. Então, como já tem esse quadro, já de todos esses sintomas inseridos, o glúten ele pode acabar sendo um vilão ainda maior. Por isso que surgiu essa febre também aí dos alimentos sem glúten, né? Muita gente procura, porque ajuda, né, nessa alimentação mais saudável, a deixar o intestino realmente mais limpo, né, mais livre desse problema. Exatamente. Existem os pacientes que são celíacos, que têm a doença celíaca, que realmente não pode comer o glúten. E em contrapartida também tem os sensíveis. Tem muitos pacientes que são sensíveis, não são celíacos, mas quando consomem o pãozinho já conseguem sentir aquele desconforto. Aí para esses pacientes a gente também já pede para evitar. Legal. O pão é realmente difícil de tirar. Aí agora eu vou fazer que nem a Bela Gil. Como é que a gente pode substituir o pão? Tapioca. Tapioca? É bom? Ou a tapioca piora também? Vai depender muito do paciente. Por exemplo, se for um paciente diabético, a gente tem que ter bastante cuidado em relação ao consumo de tapioca, visto que a tapioca é um carboidrato também, é um carboidrato refinado, não tem fibras, então a absorção é muito rápida desse açúcar. Então existem muitos outros alimentos que podem substituir perfeitamente o pão. Alimentos naturais, saudáveis, como a macaxeira, a batata doce. Aqui na nossa região tem muito. Tem muito Não, mais, acordou, né? Mas e se eu não gosto de comer? Porque pra mim esse negócio de macaxeira, batata doce é pra tarde e noite, é pra almoço e jantar. O que eu posso trocar o pão? É por um pão sem glúten mesmo? Se você não tem nenhum desconforto, não tem problema consumir um pão de forma esporádica, não tem por que tirar totalmente da dieta, mas para quem quer substituir, já existem sim as versões no mercado sem glúten, existem também receitinhas práticas de fazer em casa, existem pães que tem a base, a farinha da amêndoas, que além de ficar muito saboroso, também fica muito nutritivo e saudável. E é isso, é mesclar. Também tem o inhame, também, tem algumas pessoas gostam da tapioca, a gente pede para acrescentar um pouquinho de fibra, uma linhaça, uma chia, para diminuir um pouquinho essa carga glicêmica. Então, neste caso, é bom inserir bastante fibra? Isso, as fibras elas são fundamentais, tanto para pacientes que têm alguma disfunção no trato gastrointestinal, como para pacientes que têm diabetes. As fibras elas diminuem, elas retardam a absorção da glicose, elas auxiliam no processo de emagrecimento porque melhora a questão da saciedade, deixa a gente mais saciado por mais tempo, melhora o fluxo intestinal. Então, pacientes que têm constipação, as fibras elas auxiliam muito, lembrando do consumo de água. As fibras por si só elas não auxiliam se não tiver um consumo de água adequado. Pode fazer 2 litros no mínimo por dia, né? Pelo menos. Agora, o iogurte também, a gente tá falando aqui só dos alimentos aí que não vão fazer bem, né? Para o pessoal que tem a síndrome do intestino irritável. Acho que separaram aqui, ó, direitinho, né? Um lado que não fazem bem e outro lado que faz bem, que pode ajudar. O iogurte, lembrando também que não é que mal? você vai deixar de comer esses alimentos, né? Mais especificamente para quem tem esse tipo de problema. Para quem tem esse tipo de problema e na crise. Na crise, a gente tem que preferir alguns alimentos e evitar outros, até para diminuir esse desconforto, que é bem Só quem grande. sabe, né, o que passa. Isso. E o iogurte, então? Bom, o iogurte, ele pode ser bom e pode ser ruim. Depende muito do tipo do iogurte. Alguns iogurtes, eles até auxiliam devido à presença de probióticos, que são bactérias boas que vão estar povoando essa microbiota intestinal e vão estar auxiliando nessa saúde intestinal. Vai melhorar a constipação, diarreia e pode ser um aliado, sim, em épocas de crise. Mas tem que dosar, ver direitinho o iogurte. Já iogurte com açúcar, com alguns aditivos, podem acabar piorando o quadro. Então, sempre priorizar iogurtes naturais, que tenham o mínimo possível de ingredientes em sua composição. Então, eu sempre gosto de dizer para os pacientes, vai escolher um iogurte sempre que tenha leite e fermento lácteo no máximo. Esse é o melhor iogurte. Então, você sabe que está consumindo um alimento bom. Olha só, chegou mais perguntas aqui dos nossos telespectadores. Se você quer participar desse bate-papo, tirar suas dúvidas em relação à alimentação, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp,
981056955. A Rita de Candelária está perguntando o seguinte: eu tenho resistência à lactose. Tomo leite sem lactose e estou correta? Ela pode tomar esse leite todos os dias porque ela adora. Isso, no caso a Rita, eu acho que a Rita tem a intolerância à lactose, Isso. não é isso, Rita? Pode sim continuar tomando leite sem lactose. Outros substitutos também para o leite sem lactose são os leites vegetais, como eu falei, o leite de arroz, o de amêndoas, o de castanhas. Então ela pode estar fazendo mesclando esses leites, até porque às vezes acaba ficando uma coisa muito monótona, então ela pode acabar dando essa variada também com os leites de origem vegetal. A Ângela falou assim, eu quero saber se existe alguma receita de suco de inhame. Isso aí é diferente, hein? Existem várias preparações de inhame. E pode ser feito com inhame cru e pode ser feito também com inhame cozido. Legal, então boa dica aí. Agora, uma dica aqui dessa pessoa que também é como eu. Quantos cafés, né? Qual a quantidade ideal para a gente tomar café durante um dia? O café é algo bem individualizado, essa quantidade de cafeína. Mas geralmente é em torno de 3 a 4 xicrinhas de café por dia para um adulto. Já é a quantidade suficiente de cafeína, mas depende muito de várias doenças que possam vir associadas, depende do nível de atividade física desse indivíduo, então isso vai variar muito. Mas a média é de 3 a 4 xícaras pequenininhas ao dia. Agora, tem uma perguntinha aqui, não sei se você vai saber quem é. Marco César. Ele diz Tem um assim: alô especial. manda um oi pra minha mãe, Thalita Nobre, ela deve estar muito feliz. Beijo, mamãe. Quantos anos ele Lindo. tem? Tem 12 anos. Olha que Legal. fofinho. Um beijo também pra Alice, então ela vai ficar com ciúme. Você tem 2 filhos? Tenho 2. E ela tem quantos anos? Tem 8 anos. Um Coisa beijo boa. pros dois. Pra finalizar, aqui são os alimentos então que fazem bem, né? Que o pessoal tá liberado pra comer, quem tem a síndrome do intestino irritável, né, Isso, Thalita? são as carnes brancas, de preferência o filé de frango, o peixe, os ovos também, não tem nenhuma contraindicação. E as frutas e os legumes. Vale lembrar também que alguns pacientes, quando eles estão em crise, a maçã, a pera, a ameixa, a manga, elas por serem alimentos que têm uma maior facilidade fermentativa, eles acabam piorando um pouquinho o quadro. Então vale a pena testar. Então se sentir um pouquinho de desconforto, já evita. Tenta uma frutinha mais leve, um melão, uma melancia e vai testando. Isso é muito individual. Então esses alimentos eles são muito individualizados. Cada paciente ele consegue reagir de uma forma diferente. E uma coisa assim bem interessante que vale a pena deixar esse aviso para o pessoal que sofre dessa síndrome, existe o protocolo dos Food Maps. Food Maps eles são carboidratos de alto potencial fermentativo. Então, para esses pacientes, eles precisam consumir carboidratos de baixo teor de Food Maps, que não tenham tanto potencial fermentativo. Então, os que têm o maior potencial fermentativo são os feijões, lentilha, grão de bico, o brócolis. Então, esses alimentos eles devem ser evitados em época de crise, porque vai agravar muito mais. E os alimentos açucarados, doces, açúcares, frituras e gorduras em geral. E o chá, tá liberado? O chá está liberado, alguns chás sim. Como eu falei, o chá preto e o chá verde, como eles possuem cafeína, eles acabam irritando um pouquinho. Mas o chá de camomila, de erva doce, o chá de hortelã, eles ajudam muito a aliviar nas épocas de crise. Dá uma melhorada grande. E o frango também está liberado. O frango, sim. Carnes E o brancas, ovo, carnes ele liberadas. deve ser cozido, mexido, porque sempre tem essa polêmica aí, né, relacionada ao ovo. A gente sempre pede para o paciente dar uma variada até para não enjoar, porque comer ovo cozido todo dia não é todo mundo que consegue. Verdade. Mas sempre que for fazer o ovo, que ele não seja imerso em óleo, coloca um fiozinho de azeite, dá uma retirada no excesso com um guardanapinho, estala o ovo, bota a tampinha ou mexe. Não tem importância da forma de preparo. E pode ser cozido também. O importante é que ele não tenha um excesso de gordura na sua preparação. Thalita Nobre, nutricionista, tirou várias dúvidas sobre alimentação saudável, principalmente para você que sofre com a síndrome do intestino irritável. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço imensamente pelo convite. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Coisa boa. A gente Volte que agradece. sempre, viu? Volte Obrigada. trazendo outros temas aqui pra gente, porque a gente Voltarei. adora falar sobre alimentação. Perfeito. Até a próxima. Você tem Instagram? Quer deixar seu Instagram? Tenho sim. Meu Instagram é o Nutrição na Real, Nutricão na Real, tudo junto. E o meu Face é o Thalita Nobre. Aguardo vocês lá.